Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro e educador. E neste vídeo vou conversar com vocês sobre texturização. Será que eu faço a texturização no cabelo molhado? Será que eu faço a texturização no cabelo seco? Cabelo seco, cabelo molhado? Enfim, qual é a melhor forma de darmos aquele acabamento especial, aquele refino no corte? Bom, eu sou um apaixonado pela técnica de textura. Ela dá ritmo, ela dá personalidade, ela dá a assinatura nos teus trabalhos. Hoje falo de vocês aqui do Centro Técnico da Keune, Goiânia, onde estou com um curso presencial, módulo 2. Terminei o meu dia agora e vim conversar com vocês para que a gente pudesse conversar um pouco sobre essa técnica. E muitos dos meus alunos perguntam: Paulo, tu faz a textura no cabelo úmido, tu faz a textura no cabelo seco, enfim, qual é a melhor forma? Bom, vamos ser bem específicos, até porque texturização nós temos mais de 8, 9, 10 técnicas e elas são aplicadas, algumas exclusivamente no cabelo seco. Algumas eu tenho particularmente uma naturalidade em aplicá-las no cabelo úmido. Mas eu vou me deter em algumas das principais, duas delas, das principais, claro que com suas variações. Mas falarei com vocês sobre a técnica de canais e sobre a técnica de deep cutting. Bom, tenho aqui duas modelos minhas, né, hoje do meu curso, estão aqui gentilmente, vamos conhecê-las. Olá, diga olá para o pessoal. Essa será a nossa modelo da texturização do cabelo a seco. Gentilmente ficou aqui até agora comigo. E esta será a nossa modelo do texturização no cabelo molhado. Para isso. Bom, a primeira questão. Revisando com vocês, textura, o acabamento, não é para modificar a forma, certo? Construímos um corte, independente da técnica escolhida, certo? Isso é a forma. Dentro da forma, percebemos, através das irregularidades de densidade, curvaturas do crânio ou personalidade que queremos dar ao corte, ritmo ao corte, o toque especial ao corte, que agrada principalmente a quem vai vestir este cabelo, que é a nossa cliente. Bom, desta forma nós vamos entender que vamos usar a textura não para modificar uma forma, e sim para dar acabamento a ela, polimento a ela. Quando cortamos um cabelo úmido, nós precisamos compreender e dominar muito bem o que estamos fazendo em relação à textura. E aí tu vai dizer: Paulo, tu faz texturização no cabelo úmido? Sim, faço e muito, tá? E muito. Tá? Mas tem alguns cortes que eu prefiro secar depois de ter construído a estrutura e ali então eu faço a textura. Então para mim não existe certo e o errado, mas aquilo que eu domino e consigo entregar com confiança, sabedoria e antecipando os resultados para a minha cliente. Se tu tens a capacidade de com o cabelo úmido, texturizar e entender o que o cabelo está pedindo ainda na fase úmida, o faça. Se tu precisa escovar o cabelo para trabalhar com ele seco, faça. Mas tem alguns cabelos, por exemplo, como os cabelos ondulados, certo? Que muitas vezes eu construo este cabelo úmido e faço a texturização no cabelo úmido. Claro que se a cliente ou o corte me permite construir a geometria do corte com o cabelo seco, é com ele seco que faço as texturas, certo? Aí tu vai me dizer assim: Paulo, mas não é melhor no cabelo seco, no cabelo úmido tu vai ver melhor no cabelo seco. Um cabelo ondulado, muitas vezes, enquanto tu estás manipulando, ele está se expandindo. Também é difícil visualizar o momento adequado, a textura adequada. Bom, com experiência isso se torna fácil. Eu gosto muito quando construo cabelos ondulados, tá? Ondulados, até cacheados. Quando eu lavo eles, faço esse acabamento com o cabelo ainda úmido.
Depois de seco, é claro que eu vou lá personalizar com back cutting algum tipo de canal esculpindo, trabalhando de ponta de tesoura. Mas eu jamais vou engessar para vocês. Só molhado, só seco. Não é esta forma que eu gosto de trabalhar. Jamais oriento. Hoje mesmo conversava com um aluno aqui da nossa turma, que me falava sobre uma variação da própria técnica que eu apresentava. Eu falei, isto é riquíssimo. Quando estou em sala de aula, preparo as pessoas para dominar pente e tesoura de divisões, ângulos, projeções, posturas, entendimento de figura, direção, técnica. A partir daí, o aluno voa e aprende com vários mestres e pratica aquilo e desenvolve a própria forma de encontrar os caminhos para realizar um corte de cabelo bem feito. A textura é o que eu percebo que gera ainda alguma insegurança, porque as pessoas têm medo do que vai acontecer. E isso é extremamente natural. Porém, eu sempre vou incentivar, experimente, comece com poucos fios, mas para texturizar. Entendam uma questão. Para perder o medo da texturização, seja ela feita no cabelo úmido, seja ela feita no cabelo seco, eu preciso dominar. Entendam. Vou repetir. Para ter sucesso na texturização em um cabelo, não ter receio e conseguir executar as técnicas, todas as técnicas com maestria, eu preciso dominar as posições da tesoura. Sim, eu preciso, porque as texturas acontecem cada uma em uma posição. Eu preciso dominar esta posição. Eu preciso mexer somente o polegar para realizar deep cutting. Se eu abrir as duas lâminas, eu não estou fazendo certo uma das técnicas mais incríveis do planeta Terra, que é feita no cabelo seco. Deep cutting, falarei para vocês agora, é feito no cabelo seco. Eu não consigo aplicá-lo da forma como eu vejo o refino do deep cutting em cabelo úmido. Porque no cabelo úmido os fios estão juntos e apesar do movimento ser similar, o resultado não é o mesmo. Então eu gosto do resultado único, incrível do deep cutting em cabelo seco. E para isso ele tem que estar escovado, porque eu não consigo trabalhar deep cutting em um cabelo ondulado. Se a tua cliente usa o cabelo ondulado e vez ou outra faz uma escova na sua casa ou no salão, eu sempre, quando eu corto o cabelo dessa cliente, pergunto para ela se ela me permite, sabendo eu que ela usa o cabelo vez ou outra escovado e vez ou outra amassado, naquele dia do corte. Eu escovo, faço o refino e mesmo que daí ela queira usar cacheado, eu seco, faço o refino através do deep cutting, cabelo seco, volto ao lavatório, molho, umedeço, volto, finalizo no cabelo cacheado. Por quê? Porque se ela é uma mulher que vez ou outra faz uma escova, eu tenho que garantir que quando ela fizer essa escova, o cabelo está com um acabamento ímpar, impecável, suave, delicado, personalizado. E para isso, eu só consigo enxergar esse comportamento se eu deixar o cabelo da forma como ela vai deixar, talvez ali 1 semana, 2 semanas, em uma escova, né, alternado em salão. Se a minha cliente não usa ele escovado nunca, ela tem o cabelo cacheado e sempre usa amassado, primeiro que o deep cutting eu nem consigo fazer. Então eu gosto de trabalhar com a técnica de canais. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, certo? Técnica de canais, incrível. Técnica de brick cutting, incrível também para cabelos ondulados. Enfim, cabelos úmidos. Por quê? Porque depois eu vou umedecer, vou finalizar de maneira adequada, secar com difusor e não vou mais mexer no cabelo em textura. Então, entendam perfeitamente. Vocês têm liberdade, pois canais, vamos lá, canais, vou mostrar aqui, ele é feito no cabelo úmido e no cabelo seco, tranquilamente. Quantas vezes vocês já não me viram personalizar franjas com a técnica de canais muito próxima, uma parente muito próxima da técnica slice, onde o movimento é contínuo, canais, movimentando o polegar, slice, contínuo, deep cutting,
polegar só mexendo, uma lâmina só, passando pelos fios, passando pelos fios, passando pelos fios, passando pelos fios. Cabelo seco apenas. Veja. Então, a técnica de canais, ela funciona quando eu domino as posições da tesoura para dar direção e facilitar a figura geométrica que eu criei no corte. Então, eu preciso trabalhar em uma posição de dedo para um lado, eu preciso trabalhar em outra, eu preciso variar a tesoura para conseguir manipular e trabalhar confortável. Se não, vou mostrar para vocês. O que a gente faz? A gente se entorta todo para fazer um movimento que geralmente quem faz é a tesoura. Ela inclina. Veja, está onde eu chamo nessa bolsinha do dedo, o fofinho do dedo, o gordinho do dedo. Ali ela está naturalmente trabalhando para um lado, naturalmente trabalhando para o outro lado. Se eu trabalho ela, a tesoura, um pouco mais para cima, na posição 2, olha lá, meio do dedo ou ponta, como eu vou cortar para cá, numa técnica de canais? Aí eu começo a me amontoar, enrijecer os meus ombros e principalmente entrar de lado na mecha com a tesoura. Não, a tesoura tem que entrar inclinada para um lado e para outro. E para isso, a mobilidade é fundamental. Certo? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma questão. Olha só. Vamos supor que tendo criado uma franja lateral em um movimento de inversão, onde eu marco uma figura, podendo ser realizada esta franja na sua construção e estrutura com o cabelo úmido, certo? Principalmente na construção das franjas, a construção dela no cabelo úmido, eu sempre, assim, ó, não é sempre, mas geralmente, o que faço? Falo para minha cliente, eu fiz apenas uma estrutura na sua franja, vou secar e vou personalizar a tua franja com o cabelo seco. Por que seco? Tá? Porque principalmente nas franjas, quando eu vou trabalhar na técnica do deep cutting, que é feito sempre na estrutura do corte, buscando aonde ele foi cortado, com suavidade, mostrando para a mão da tesoura e trabalhando uma, suavizando, removendo o excesso, posicionando novamente com muita calma e leveza, duas, soltando, confiando no método, não vou observar ainda, vou buscar mais uma sessão. E lá, movimento, vou buscar a estrutura do corte, sim. Só que o que eu estou fazendo agora é possível de ser feito com a leveza que quero que vocês pratiquem apenas no cabelo seco. Pois no cabelo molhado é possível de realizar o movimento? Sim, vou concordar que é possível, mas não é a mesma coisa. A suavidade, a fluidez, o encaixe único e a remoção de maneira sutil é feita no cabelo seco. E a franja começa a ficar impecável. Mas, se canais eu faço uma dica para vocês de franja no cabelo seco, eu preciso também e posso trabalhar técnica de canais no cabelo logo depois da escovação, desta forma, vejam. Porque desta forma eu consigo perceber, escutar, visualizar exatamente as imperfeições. E vou lá e vou trabalhar. Abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Na técnica de canais. Removendo exatamente o que o cabelo me pede, personalizando a franja conforme o cabelo da cliente. Quando trabalhamos técnicas de canais na franja para personalizar o nosso trabalho, principalmente como falo em cabelos secos, porque eu preciso perceber o sutil, preciso trabalhar com o olhar, encontrar as imperfeições, o aglomerado de fios, a ausência de fios, o aglomerado de fios, e remover com naturalidade, desta forma, abrindo e fechando, ou talvez com um movimento fluido de slice, se assim eu tiver esta habilidade, mas sempre nas técnicas de canais ou slice para franjas,
respeitando a estrutura do corte. Vou dar um exemplo incrível para vocês que vocês vão adorar e não vão mais esquecer. Olha que bacana. Eu sempre preciso perceber, quando estou trabalhando, mesmo no cabelo úmido ou no cabelo seco, a direção que o cabelo tem, certo? Eu preciso entender, a franja está cortada diagonal para trás, ela vem do curto ao longo, então a minha textura tem que respeitar do curto ao longo. E quem comanda essa ação é a minha mão, a mão que segura o cabelo. Vou mostrar primeiro um equívoco. Ó. Se eu seguro a minha mão parada, a tendência é que eu pontue o cabelo quase que horizontalmente com a tesoura, sabendo que ele está cortado inclinado. Então, a cada movimento, eu desço a minha mão, eu faço um novo movimento, eu desço a minha mão, eu faço um novo movimento, eu desço a minha mão. Desta forma, olha como vai ficar legal. Eu vou preparar algo bem visual para vocês vão curtir bastante, para entender um pouco mais dessa técnica de canais, seja feita no cabelo úmido, seja feita no cabelo seco. Mas na franja, como falei, eu curto muito trabalhar com o cabelo a seco. Vamos lá. Primeira tesourada. Vamos supor que visualmente eu crio para vocês um ponto de ataque. Aqui está, o ponto vermelho. É o ponto de ataque. É onde a minha tesoura vai entrar, abrir e fechar. Mas a minha mão vai escorregar. Aí eu vou criar um segundo ponto de ataque, que é este aqui, certo? Então, vindo do primeiro ponto, salto, entro no segundo, salto, minha mão desce. Vou partir para um terceiro ponto de textura, aqui. Neste ponto, a minha mão desce, ela escorrega mais um pouco e vou para o quarto ponto de textura, aqui embaixo. Vocês podem notar, se está claro no vídeo, está claríssimo no vídeo, que os pontos de entrada da tesoura em canais respeitaram a inclinação da franja. Eu tenho a forma e dentro da forma trabalhei textura, respeitando a forma, para que a franja ficasse muito bem colocada. Quando vocês trabalham a franja, seja úmida ou seca, depois da escovação, tomem cuidado, muito cuidado com isso, que é pegar o cabelo, posicionar os dedos, desta forma, certo? Fazer a primeira linha de entrada da tesoura, aqui onde eu tenho esse ponto vermelho. Não movimentar a mão esquerda e entrar aqui de novo. A mão que segura o cabelo, enfim, seja ela qual for, seja você destro ou canhoto. E aí eu venho e entro aqui. E não escorrego a mão esquerda. Outro ponto, venho aqui. Notem a diferença que tem da texturização, respeitando o formato e a figura e o formato da franja, do corte. E outra, onde eu avancei demais na textura. Aqui, trabalhei perfeitamente no terço final, está correto, está leve. Só que neste ponto, eu comecei a subir demais a textura. E nesse mais ainda, perdendo um pouquinho a capacidade da franja permanecer estruturada pós uma escova. Isso é fantástico. Na texturização em canais ou slice, eu respeito muito o comportamento e direção do corte. Quando trabalhamos em canais, geralmente buscamos uma porção do corte e elevamos ele suavemente e buscamos a sua direção, seja triangular para frente, seja horizontal, representado pelo quadrado, seja inclinada para trás, representada pelo círculo. E sempre vou trabalhar, principalmente num primeiro momento, com a técnica de canais, respeitando a direção. No caso da franja, estamos com ela inclinada para trás e entramos com os pontos de canais, que poderiam ser vários, porque poderiam ser sutis. Isso não importa. Quantos seriam? Eu, na texturização de uma franja, preciso perceber aonde vem mais cabelo, aonde tem menos cabelo, e eu suavizo aonde tem. Mas sempre que eu vou buscar o próximo movimento, eu escorrego a minha mão, que segura o cabelo, e entro com o ponto de entrada da tesoura, com o polegar trêmulo, muito sutil, muito sutil, muito sutil, usando sempre a parte final da tesoura. E nunca a ponta, para que o movimento seja fluido, leve, assim, controlado. Quanto mais para dentro, menos corta. Quanto mais a tesoura menos aberta, mais cortará.
Desta forma, vocês vão sempre respeitar. No cabelo úmido é possível, mas você, com muita experiência, consegue perceber aonde o cabelo precisa. Mas mesmo assim, em uma franja, por exemplo, eu, Paulo Bassani, nunca deixei, após secar o cabelo, de precisar aplicar a técnica novamente, talvez com mais sutileza, mas é no cabelo seco que nas frontais eu percebo o sutil. E a textura personaliza cada frontal de cada cliente, certo? Vou exemplificar agora o que esses pontos mostram de maneira correta aqui em cima novamente. Façam uma divisão e sempre lembrem, nas texturas, não juntem uma mecha na outra, trabalhem individualmente. Veja, equivocado, não mexo a mão do corte. Entro uma aqui, outra aqui, outra aqui. Ponto, ponto, ponto. Mas o corte inclinado não vai ficar legal. Vai esquentar na escova, vai forçar, esfriou, vai virar e tu perde o controle da estrutura da franja. O correto, sempre respeitar. Veja, curto ao longo. Primeira tesourada, mais alta. Abre e desce. Abre e fecha, descendo. Abre e fecha, descendo. Mão esquerda escorrega. Abre e fecha, descendo. Abre e fecha, descendo. Perceba o sutil e busque a personalização. Sempre desta forma. Vamos remover os pontos e começamos a ter uma franja simplesmente impecável. Veja que no cabelo seco, de uma frontal, uma franja. Eu posso construir a estrutura úmida, posso inclusive picotar, que também é uma das técnicas de textura, porque ela rompe um pouquinho a estrutura rígida de uma tesourada. Mas eu posso depois fazer alguns canais no cabelo úmido da franja, se tenho confiança e já conheço aquela cliente. Mas se não a conheço e crio aquela franja, seco o cabelo e falo para minha cliente, o seu corte não está pronto, preste bem atenção. A sua franja apenas fiz uma estrutura, mas vou secar. E com o teu cabelo seco, vou finalizar e personalizar a franja para ti. Então, fique tranquila, pois ela não está pronta ainda. Bom, ela relaxa, continua no celular, enquanto tu seca e depois começa a aplicar a tua arte, tá? E olha como vai ficando bacana. Então, nós vimos que nas frontais podemos trabalhar naturalmente. Deep cutting só com o cabelo seco. Canais com o cabelo úmido, mas em franjas, tomem esse cuidado. Usem muito o acabamento pós-secado para perceber o sutil, para perceber os volumes. Então não precisa escovar com uma modelagem gigante. E aí vem essa questão de uma dica valiosíssima. Construiu a estrutura, fez a textura no cabelo seco, seja em deep cutting ou em canais ou slice. Se sobrou alguma coisa, um back cutting, soltando, personalizando, ok. Mas depois que tu faz isso, geralmente precisa reaquecer a franja com o secador, refazendo sutilmente a escova, para que os fios mais curtos, recém-cortados depois da primeira escova, possam se encaixar e aí tu finaliza com um spray da forma como a tua cliente preferir, certo? Maravilha. Quando estamos construindo um cabelo úmido, por exemplo, eu posso, vamos voltar à franja aqui que é bem bacana, vamos fazer uma estrutura, tá? Vamos variar aqui a franja, buscar uma estrutura, legal, construir ela, ok, construir ela aqui, maravilha. Como a franja ela é delicada no seu acabamento, se eu faço texturizações assim, em despontado, que também é bacana, ou um picotado, o meu cabelo até pelo tempo secou um pouquinho, mas num corte com a modelo lavada, nossa cliente lavada, já estaria bem úmido. Quando eu trabalho com o despontado numa franja, para mim, às vezes eu posso separar ela demais. Eu gosto do sutil, eu prefiro o deep cutting, porque para mim ele é único, ele é incrível e ele precisa do fofinho do dedo, do polegar fora da tesoura, nesta posição, abrindo e fechando, tá? Mas, estruturado desta forma, no cabelo úmido, eu muito bem, com experiência, poderia trabalhar alguns canais, tá? Porque se essa mulher não usa franja escovada, se ela tem, estou cortando com o cabelo úmido, uma mulher que só usa o cabelo amassado, cacheado, eu faço os canais, com certeza, no cabelo ondulado, no cabelo molhado, aliás, né? Esta visão aqui, tá? Da nossa modelo, deixa eu virar ela para cá que vai ficar mais fácil para eu mostrar para vocês, tá? Olha só, veja, o cabelo úmido,
ok? Cortado em uma figura triangular, graduação triangular. Vamos supor que a nossa cliente não use ele liso, escovado. Ela goste dele ondulado. Ondulado. Olha lá, provoquei, criei um pouco mais de ondulação. Então a textura precisa ser aplicada no cabelo úmido, porque eu não tenho outra alternativa, eu não vou secar, porque esta cliente sempre usa ele desta forma. Aí que vem a questão. Mesmo princípio, tá? Aonde trabalhamos. Quando eu tenho um cabelo cortado em diagonal para frente, a minha textura também precisa respeitar. Vamos imaginar que eu vou trabalhar em canais, certo? Aqui assim, certo? Vamos pegar uma estrutura aqui. Ok. Veja, mais curto, mais longo. Mais curto, mais longo. Eu posso trabalhar com os canais trabalhando dessa forma. Corta um, deslizo. Corta o outro, deslizo. Corta o outro, deslizo. Alto, mais baixo, respeitando a direção. Se eu posso trabalhar com um break cutting, soltando pequenas porções, para que o cacho vá, flua, se distribua e não se afine, também posso aplicar. Nisso eu vou percebendo, e a cada nova sessão, eu vou sempre escutando. Primeiro, percebendo a direção do corte e depois percebendo as aglomerações, da onde vêm os fios, aonde eu preciso soltar um pouco, aonde talvez eu não preciso, aonde eu preciso soltar um pouco. Isso é mágico, isso dá fluidez e isso só pode ser feito, muitas vezes, num cabelo úmido. Se tu constrói esse cabelo a seco, o que é muito comum e eu também o faço, tu precisa confiar muito no método, porque quando cortas um cabelo a seco, ondulado ou cacheado, ele começa a expandir-se. E tu precisa confiar na estrutura e antecipar os pontos de aglomeração para trabalhar ali na textura. Mas tem que confiar no método e tem que saber que aquele cabelo depois vai recolher-se, tá? Então, pessoal, mostramos aqui um pouco sobre texturização. Falei mais especificamente de duas delas, técnica em canais ou slicing e deep cutting. Primeira questão, deep cutting, um dos meus preferidos. Só faço ele bem feito no cabelo seco, certo? Porque eu preciso dos fios bem posicionados, gentilmente posicionados. Um polegar que só mexe, que faz a lâmina passar pelos fios, no começo mais devagar e depois com muita velocidade com a prática. Vale a pena praticar. Não precisa dormir com a tesoura na mão, mas é quase isso. Tá? Praticar. E sempre lembrem, o polegar não precisa, gente, tá aqui para dentro. Tá? Quando ele estiver muito para dentro, tu vai abrir as duas lâminas. E aí tu vai ter problemas aqui assim. Olha lá saltando, vamos ver se dá para ver. Dá para perceber aqui, ó, saltando? Olha lá. Olha lá. O que eu estou fazendo? Estou abrindo as duas lâminas. Olha o movimento aqui. Agora o que eu vou fazer? Estabilizar a tesoura e movimentar só o polegar. Ó, não mexe mais nada. Entenderam? Ergonomia, saúde, não só isso, qualidade de resultado final da construção e também do acabamento. Muda tudo. A tua saúde melhora, tu não tem pontos de dor, gatilho em nenhuma parte do pulso, o polegar foi feito para fazer força, e a técnica que precisa de apenas uma lâmina mexendo é bem executada. Cabelo úmido, cabelo seco, vários instrutores, vários mestres, várias opiniões. Eu vou sempre dar a liberdade para que tu experimente e encontre o teu caminho, mas saiba que uma delas, o deep cutting, é feito apenas no cabelo seco. Canais ou slice no cabelo úmido, com tranquilidade, sempre respeitando a direção do corte. Não corrompam essa direção num primeiro momento. Com liberdade até é possível em cortes mais avançados, ok, uma forma dentro de outra forma, tranquilo, mas na média, mantemos a estrutura, se cortado inclinado, começa. Inclinado para o outro lado, lasca. Respeite isso, escute isso e depois continue a personalizar desta forma. Certo, pessoal? Assim me despeço de vocês aqui da minha sala de aula. Olha que bacana isso. Deixa eu ver se eu não vou derrubar nada aqui.
Eu estou aqui na Kione Goiânia. O pessoal da Kione Goiânia lá fora me esperando, porque gentilmente cedeu o espaço e o horário para que eu pudesse conversar com vocês daqui do Centro Técnico. Certo? Por quê? Porque aqui eu tenho as minhas bonecas, aqui eu tenho o meu conteúdo, o meu material e posso entregar para vocês algo bacana, algo legal, que sempre é o nosso objetivo, tá? Nós estamos nesse mês de setembro em Goiânia, aqui 15 dias estarei em Cascavel, ainda nesse mês de setembro. Agosto de 2022, São Paulo capital, módulo 1, 4 dias. Em setembro, lá em Cascavel, módulo 1, 4 dias. Novembro, 2 cursos em Florianópolis, módulo 1 e 2. E no mês de outubro, a última turma do curso de corte online. Um curso que está incrível. Estou recebendo sempre feedbacks positivos, depoimentos de pessoas que têm conseguido superar traumas, deixar o medo de lado, fazer as pazes com a tesoura, tomar decisões, se sentindo confiantes, felizes, por trabalharem em um salão de beleza e entregarem um serviço diferenciado para suas clientes. É isso que está acontecendo, isso que vai acontecer sempre na tua vida. Quanto mais juntos nós estivermos, profundamente, meu amigo, minha amiga, os teus resultados vão mudar também. E isso não sou eu que falo, são as minhas alunas. E eu sei que tu vai estar comigo em breve. Outubro, com certeza vamos estar juntos. Último curso do ano. Clica no link da minha bio do Instagram. Lá tem um grupo de WhatsApp. Estarei na próxima turma. Entra lá, um grupo silencioso que vai receber informações com antecipação, tá? Para poder estar nessa última turma do ano de 2022. E realizar, tanto na estrutura, tanto no pensar, no executar e principalmente no personalizar. Através da texturização, pensada, com sabedoria, estimulada, explicada onde, como, porquê. Cortes de cabelo, de maneira única e exclusiva para as tuas clientes. Eu espero vocês. Muito, muito, muito obrigado a quem esteve comigo nesta live, neste lugar incrível e a esta hora. Eu espero vocês. Até breve.